Fala galera, beleza? Mais uma aula para vocês e o tema é potenciação. Se você gostar da aula, dê o seu joinha, compartilhe e se inscreva lá no meu canal. Vamos para a aula? Então, o que é a potenciação? A potenciação é a operação de elevar um número ou uma expressão a uma dada potência. Então, para a gente representar essa potenciação, a gente tem o seguinte: de acordo com o seu conceito, quando a gente determina ela, seja 3 que multiplica 3 que multiplica 3, eu quero pegar essa base, por eles terem valores iguais, e eu quero elevar ela à potência. Então, eu vou ter, como a base é 3, eu elevo a quantidade de vezes que ele está repetindo. Então, 3 vezes 3 vezes 3, em potência, vai ficar 3 elevado a 3. Então, o que é que a gente pode concluir ainda? Que esse 3 representa o meu expoente, e esse 3 aqui representa a minha base, ok? E aí, a gente tem como resultado 3 elevado ao cubo, ou então 3 elevado a 3, ele resulta em, agora a gente vai olhar para cá, ó, pela decomposiçãozinha dele, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Vamos para mais um exemplo determinado a potência. Eu vou ter, ó, 5 que multiplica 5, que multiplica 5 e que multiplica 5. Em potência, eu vou ter, como a base aqui, que é o número que se repete, ele é 5. Agora eu vou ver quantas vezes ele está se repetindo, ó. 1, 2, 3, 4. Então, o meu expoente vai ser 4. Ok? E daí a gente conclui, ó, que 5 elevado à quarta potência equivale a quanto? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Esse daqui é o resultado da potência. Ok, galerinha? Então, como é que a gente faz para determinar uma potência? Eu analiso quais são os valores que estão se repetindo relacionado à multiplicação. Esse número, ele será representado como base, e a quantidade de vezes que ele se repete é representado pelo expoente, e daí a gente transforma em potência e determina o seu resultado parcial. Próximo exemplo, a gente vai fazer o contrário, seja 4 elevado a 2, eu quero deixar ele em fatoração, que eu vou fatorar ele. Se ele está dessa maneira, ele já está fatorado, eu transformei em potência. Agora, como ele está em potência, eu quero transformar ele em parte de fatoração. Então, como o meu expoente é 2 e a minha base é 4, o que é que vai acontecer? Essa base aqui vai repetir a quantidade de vezes que está o expoente. Então, se a base é 4, quantas vezes é o expoente? 2. Então, esse 4 vai repetir 2 vezes. Conclusão: 4 ao quadrado é o mesmo que se 4 vezes 4 e que resulta em 16. Ok? Próximo exemplo, eu tenho, ó, 3 elevado a quarta. O que é que a gente tem aqui? A representação está em potenciação. Eu quero deixar ele na parte de fatoração, ou então chamar de decomposição. Eu analiso quem é a base, porque minha base aqui é 3, e vou determinar a quantidade de vezes que está meu expoente, ó. Se o meu expoente é 4,
Então, essa base vai repetir 4 vezes. Então, eu vou ter 3 que multiplica 3, que multiplica 3 e que multiplica 3. Agora, eu quero descobrir qual é o resultado dessa minha potenciação. Sendo base 3 e o expoente 4. Eu vou repetir a quantidade de vezes que está meu expoente. Agora, eu vou determinar. Ó, 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. 27 vezes 3, ele vai equivaler a 81. Então, quando a minha potência está sendo dada por 3 elevado à quarta potência, ele terá como resultado 81. Bom, como nós já falamos sobre a potenciação, nós apresentamos o conceito dela, determinamos os exemplos, mostramos que toda potenciação ela tem base, tem expoente. Representamos o modo de fatorar ela, deixar na parte de decomposição, quando a base ela se torna sendo igual. O que a gente vai fazer agora é a parte da leitura da potenciação. Ele quer saber como se lê as potenciações quando ele apresenta cada situação para nós. Então, temos os seguintes exemplos. A gente quer fazer a leitura das potenciações. O primeiro exemplo, ele diz o seguinte: 2 elevado a 2. Como eu quero descrever ele, então vamos ter 2 elevado a segunda potência. Próximo, vou ter 2 elevado à primeira potência. Próximo, eu vou ter 3 elevado à quinta potência. O próximo, eu tenho 2 elevado à sexta potência. E por fim, eu vou ter 6 elevado à segunda potência. Portanto, por meio de cada potenciação dada, o que foi que a gente fez? A representação por extenso de cada uma delas. O primeiro, eu tenho 2 elevado à segunda potência. O segundo, 2 elevado à primeira potência. Terceiro, 3 elevado à quinta potência. O quarto, 2 elevado à sexta potência. E o quinto eu vou ter 6 elevado à segunda potência. Portanto, cada valorzinho que fica em cima da base é chamado de expoente. Então, pessoal, vamos aplicar alguns exemplos relacionados ao que a gente viu no início da aula. O professor trouxe o seguinte exemplo: simplifique as multiplicações. O que nós mostramos no início da aula não foi relacionado à potenciação, então a gente quer simplificar essas multiplicações para que elas se tornem uma potenciação. Então temos 2
vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Eu observo que é a base. Já sabemos que a base é 2. Agora eu vou contar a quantidade de vezes que esse 2 está se repetindo, para ele ser o expoente. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Então, está aqui a primeira simplificação, usando a multiplicação para transformar em potência. O próximo, a minha base é 3. Agora eu vou contar a quantidade de vezes que essa base se repete para ele ser o meu expoente. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4. Então, meu expoente é 4. Meu terceiro, a minha base é 7. E eu vou ver quantas vezes o 7 está se repetindo. 1, 2. Então, quem é meu expoente? 2. E a quarta, a minha base é 5, porque é o único número que se repete. Eu vou ver quantas vezes ele está se repetindo. 1, 2, 3. Então, meu expoente é 3. Então, vamos lá. Ele diz o seguinte, calcule as potências. Primeira, 3 elevado a 3. Então, vou lá aplicar a regrinha. 3 vezes 3 vezes 3 é igual. Agora eu vou, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Agora eu vou ter aqui, a base é 1, vai se repetir 6 vezes. Então, eu vou ter 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1. 1, 2, 3, 4, 5, vezes 1. Agora eu vou multiplicar, porque eu quero calcular a potência. 1 vezes 1, vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Vezes 1, 1. E vezes 1, 1. Então, conclusão. Todas as vezes quando a base for 1, e dependendo do que for o expoente, ele vai ter como resultado 1. Ok? E aqui o 0, a base é 0, o expoente é 9. A quantidade de números que vai se repetir relacionada à base vai ser 9 vezes. Tá bom? Para a gente não fazer essa decomposição toda, então eu vou ter, toda potência, tendo como base 0 e o expoente qualquer número natural ou qualquer que seja outro número, ele terá como resultado 0. Porque todo número multiplicado por 0 resulta em 0. Aí aqui eu vou ter, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2 e vezes 2. Agora eu vou multiplicar, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. E por fim, 5 vezes 5, que é igual a 25. Ok? Então, pessoal, espero que vocês possam ter entendido sobre potenciação, a representação, como descrever cada potenciação, como fatorar cada um deles, como conhecer o que é a base e o que é o expoente, tá bom? Aplicamos, por meio de exemplo, cada situação que foi apresentada durante a aula, e aí eu espero que vocês possam ter compreendido sobre potenciação, beleza?